Olá, eu sou Érica Bevilacqua Rangel. Eu nasci no Rio de Janeiro, mas eu fui para Brasília e eu tinha menos de 1 ano de idade. Meu pai foi trabalhar, meu pai é economista, trabalhava no Banco Central, minha mãe é dona de casa e eu sou a segunda filha de 3 filhos que eles tiveram. Eu estudei em Brasília, a minha vida toda, até vim para São Paulo, então fiz o primeiro grau, o segundo grau. Depois eu fiz vestibular para medicina, passei na Universidade de Brasília, a UNB, onde desde cedo eu me encantei com pesquisa. Então eu fui bolsista do Programa Especial de Treinamento, o PET, da CAPES, durante 3 anos. E eu tive como tutora a professora infectologista Vanise Macedo, que foi uma inspiração durante a faculdade, para a realização de pesquisa, aguçando a minha curiosidade, querendo entender sempre como é que as doenças surgiam, como é que a gente fazia um diagnóstico precoce e como a gente tratava essas doenças no dia a dia. E ao terminar a faculdade, eu optei por fazer residência em Brasília, então eu fiz 1 ano de clínica médica no hospital de base, era perto de casa, eu morava na 102 Sul, Brasília, os endereços são meio esquisitos, mas é isso mesmo, 102 Sul, era perto do Parque da Cidade, então eu gostava muito de andar de bicicleta, então entre uma disciplina e outra, porque o curso médico é um curso que a gente fica muito ansioso, existe uma sobrecarga muito grande de disciplinas, sobra pouco tempo para a gente fazer outras coisas, fora do curso médico. Mas eu gostava muito de andar de bicicleta no Parque da Cidade e mesmo durante a residência eu ia muito no Parque da Cidade. E é interessante que muitas bandas de rock surgiram no Parque da Cidade, então nessa época foi possível assistir várias bandas que depois fizeram sucesso. Legião Urbana, Cássia Eller, Paralamas do Sucesso, começaram a tocar em Brasília, Plebe Rude. Então foi um privilégio morar em Brasília nessa época e ver essas bandas de rock surgindo bem no comecinho da carreira deles e depois vendo o sucesso que todas as bandas fizeram. Mas voltando para o hospital de base, quando eu passei na terapia intensiva e passei na nefrologia, o meu encanto pelo paciente crítico, pelo paciente complexo, aquele paciente que a gente tinha que pensar no diagnóstico, e não era só o rim que estava comprometido, era o rim, era o coração, era o fígado, era o pulmão, aquilo me encantou, e eu decidi fazer nefrologia. E mesmo morando com meus pais, na 102 Sul, que é do lado do hospital de base, eu quis vir para São Paulo. E quis vir para a Escola Paulista, porque eu fiz uma pesquisa e vi que a Escola Paulista tinha uma excelência na nefrologia, era nota CAPES 7, tinha um programa de pós-graduação extremamente forte, porque a pesquisa nunca saiu de mim. Eu sempre quis fazer pesquisa, dar continuidade depois da residência à pós-graduação. E assim foi. Eu vim para São Paulo, fiz a prova para nefrologia, na ocasião era pré-optado na Escola Paulista de Medicina, então fiz mais 1 ano de clínica e depois, já no segundo ano, eu fui automaticamente para nefrologia. E eu acho que foi a melhor decisão que eu fiz, apesar de não ter nenhum familiar aqui em São Paulo. Na ocasião eu tinha 24, 25 anos, eu vim morar na cidade de São Paulo. Foi bastante desafiador, uma cidade grande, grandes problemas, mas eu fui extremamente bem acolhida na Escola Paulista de Medicina, porque muitos residentes são de fora, Então a gente construiu aqui uma grande família, porque todos nós éramos de fora, todos nós tínhamos histórias anteriores, e foi um período extremamente produtivo, eu aprendi muita coisa na nefrologia aqui, tinham vários professores que eram brilhantes, que me inspiraram, apenas para citar alguns, professor Nestor Shaw, professor Álvaro Pacheco, o professor Bento, e todos esses professores eles serviram de inspiração e ao terminar a residência de nefrologia, a pesquisa foi imediato. Então eu saí da residência, no dia seguinte eu já me matriculei no mestrado, na pós-graduação aqui da Escola Paulista de Medicina. O meu orientador na ocasião era o professor Álvaro Pacheco,
né, que sempre incentivou os seus orientandos a estudar, a buscar compreender, né, os processos de rejeição após o transplante de rim. E assim eu fiz o meu mestrado, né, fui investigar a expressão da ciclooxigenase 1 e da ciclooxigenase 2 em aloenxertos renais que haviam sido perdidos por rejeição aguda. E foi uma experiência tremenda, né? Ao mesmo tempo em que a gente procurava conciliar a parte de assistência, né, eu precisava também gerar, né, de certa forma, meu próprio sustento aqui em São Paulo, né, eu consegui fazer essa conciliação entre pesquisa e a parte assistencial. E foi um período muito produtivo, né? E ir para o doutorado foi uma porta que se abriu naturalmente, porque estava ali na minha veia continuar fazendo pesquisa. Nessa ocasião eu comecei a trabalhar no Hospital do Rim, né, no transplante de rim e posteriormente no transplante de pâncreas. Então o professor José Osmar Medina me convidou para iniciar o transplante de pâncreas, né? Na ocasião a gente fazia no Hospital São Paulo e depois esse transplante passou a ser feito no Hospital do Rim. Então nós iniciamos o programa de transplante de pâncreas na Escola Paulista Unifesp. Então, o primeiro transplante foi feito em dezembro de 2000, né? Eu tinha concluído a residência em fevereiro, né, de 2000, então eu fiz a residência de 97 até 2000. E eu tive o privilégio de fazer parte dessa equipe, né? Eu era nefrologista responsável junto com o Dr. Cláudio Melaranho e também com 2 outros professores da gastrocirurgia, né? O professor Adriano Miziara Gonzalez e o professor Marcelo Moura Linhares. E nós fizemos uma composição, nefrologia, gastrocirurgia e também com o professor João Roberto de Sá, da endocrinologia. Então, um time perfeito para um transplante complexo, que é o transplante de pâncreas-rim, que é indicado para pacientes com diabetes, insulino dependente e doença renal crônica. E nós iniciamos o maior programa na ocasião de transplante de pâncreas-rim no Brasil. Então, foram quase 10 anos que eu estive à frente desse programa de transplante de pâncreas e nós aprendemos muito, nós publicamos muito na área, fomos referência durante muito tempo no Brasil e também no mundo, né? Eu tive a oportunidade de ser convidada internacionalmente para fazer parte de um grupo de pesquisadores que fez a classificação da rejeição aguda e da rejeição crônica, né, no aloenxerto pancreático. Então, tive uma publicação internacional na ocasião, até tinha menos de 40 anos, foi assim, uma grande satisfação, eu acho que um fruto de um trabalho extremamente árduo que nós tivemos aqui na Escola Paulista. Então, eu me senti extremamente gratificada na ocasião de fazer parte desse grupo de pesquisadores que se reúne a cada 2 anos em Banff, no Canadá, para definir as diretrizes, né, da rejeição aguda e crônica do transplante pancreático. E posteriormente, né, no meu doutorado, eu também estudei então a parte de resistência insulínica e função pancreática, comparando indivíduos normais, indivíduos submetidos ao transplante de rim e ao transplante de pâncreas-rim. E também foi um momento muito importante da minha carreira, que foi um momento em que eu tive uma integração muito grande com o serviço de diabetes, né, através do professor João Roberto de Sá. E foi um momento também que eu aprendi bastante na ocasião. E isso acabou servindo de inspiração e de motivação para que eu depois fizesse parte, né, da Sociedade Brasileira de Diabetes. Então, já estou no meu 2º mandato, faço parte do Departamento de Doença Renal Diabética da Sociedade Brasileira de Diabetes. E nós também publicamos, no começo desse ano, as diretrizes brasileiras para o tratamento da doença renal diabética. Então, toda essa história, né, parece que uma porta foi se abrindo naturalmente, porque eu acho que eu sempre fui apaixonada por pesquisa, por parte assistencial. Eu sempre quis estar procurando, né, para o paciente a melhor forma da gente fazer o diagnóstico, fazer a intervenção precoce e também mitigar as complicações que pudessem acontecer no paciente. Mas isso não foi suficiente, apesar de trabalhar quase 10 anos durante o transplante, usando os imunossupressores,
eu vi que a gente tinha muitos eventos adversos relacionados à imunossupressão. Então, eventos agudos, infecção e eventos crônicos também, como complicações cardiovasculares, piora do controle do diabetes. Então, eu tive talvez o segundo insight na minha vida, né, apesar de já estar em São Paulo, né, tendo feito mestrado, doutorado, eu estava extremamente bem estabelecida em São Paulo, mas eu resolvi fazer o pós-doutorado. E aí, nesse momento, eu decidi morar fora do país. Então, eu fui estudar células-tronco e regeneração renal, porque eu imaginava que com isso a gente conseguiria trazer para o paciente, né, uma outra alternativa para tentar retardar a progressão da doença renal crônica. E com isso também mitigar o uso de várias medicações que seriam nefrotóxicas para o paciente. Então, eu passei 5 anos na Universidade de Miami, no Instituto Interdisciplinar de Células-Tronco. O meu mentor lá foi o Dr. Joshua Hare, que tem uma experiência gigante com células-tronco aplicadas à cardiologia. E eu tive a oportunidade, né, de descrever pela primeira vez uma célula-tronco específica do tecido renal, que pode ser isolada, expandida ex vivo, e infundida novamente, né? Inicialmente a gente fez no modelo animal, e essa célula mostrou uma capacidade regenerativa em modelos agudos de lesão renal. Então eu tive várias publicações nesse período dos Estados Unidos que foram extremamente gratificantes, apresentei trabalhos em congressos internacionais sobre essas células-tronco. Quando eu retornei para o Brasil, né, eu tive a oportunidade de submeter também projetos para as agências de fomento, então eu fui agraciada com vários projetos da FAPESP, projetos do CNPq, então eu pude desenvolver pesquisa pré-clínica, né, usando células-tronco, tentando retardar a progressão da doença renal aguda e a doença renal crônica. E esse ano eu tive a oportunidade de submeter um projeto para o CNPq, um estudo fase 1, fase 2, que é uma parceria da Escola Paulista de Medicina com o Hospital Israelita Albert Einstein, em que a gente vai fazer de forma inédita a aplicação de células-tronco mesenquimal em pacientes com doença renal diabética, pacientes com diabetes tipo 2, e a ideia, né, é a gente retardar a progressão da doença renal crônica. Então é um estudo inicialmente de fase 1, em que a gente vai estar verificando a segurança dessas células, mas é um estudo também, fase 2, em que a gente vai estar verificando também a eficácia dessas células. Então a gente vai estudar tanto a função renal, né, a taxa de filtração glomerular, a proteinúria, mas também marcadores de ativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona e de estresse oxidativo. Então essa é uma parceria extremamente importante, então tem outros professores da nefrologia também envolvidos, professores ligados ao serviço de diabetes, né, e a terapia celular, né, no Instituto Israelita Albert Einstein, o qual também tem bastante experiência já no isolamento dessas células e também preparo dessas células para infusão nos pacientes. Então, eu acho que a minha trajetória, né, da minha carreira profissional, ela sempre foi muito bem encadeada, né? Eu acho que desde a época da graduação, né, eu tive talvez uma influência discreta do meu avô, que era médico, né? Meu avô era médico radiologista no Rio de Janeiro, eu tive pouco contato com ele, mas esse pouco contato que eu tive, ele sempre me despertou também a curiosidade, me incentivou a fazer medicina, né? Mas a questão é que eu sempre tive forte, né, não só a parte assistencial, mas a parte de pesquisa também. E eu acho que a construção da minha carreira sempre foi baseada nesse aspecto. Então, esse é até um conselho que eu dou para os jovens médicos, né? Diversifiquem a carreira de vocês, né? Nós, como médicos, o mercado de trabalho ele é bastante amplo, né? Mas é importante a gente, ao longo da nossa trajetória, buscar, né, outras formas da gente atuar como médico, seja como pesquisador da área básica ou da área clínica, como gestor, né? Então talvez fazer um MBA, um curso de gestão, né? Porque com o passar do tempo
a atividade de consultório, a atividade de plantão, ela se torna um pouco cansativa. E quando a gente diversifica, a gente abre, né, a possibilidade de atuar em vários processos de melhoria junto à sociedade, né? Em relação à pesquisa, o Brasil ele precisa avançar muito em pesquisa. Existe uma carência de médicos pesquisadores. Só que o médico pesquisador ele tem que ser formado lá atrás, durante a graduação. E pensando nisso, eu me envolvi aqui também na Escola Paulista de Medicina com a Comissão de Mobilidade Acadêmica. Então, eu estou à frente dessa comissão já há 2 anos. Coincidiu com o início da pandemia, então, infelizmente, a gente não conseguiu avançar muito. Mas agora, com a pandemia já relativamente sob controle, a ideia é a gente avançar e contribuir para a internacionalização da Escola Paulista de Medicina. São muitos desafios que a gente tem, mas a gente vai trabalhar firme nos próximos anos para que a gente consiga fazer essa interface dos nossos alunos de medicina, né, com as universidades no exterior, né, porque a gente quer investir nesses médicos pesquisadores. A gente fez um evento de extensão ano passado, junto com os representantes do programa de MD, PhD também, um programa de tutoria na Unifesp. Então, a ideia é a gente criar, né, uma rede de intercâmbio para que os nossos alunos consigam ir para o exterior e com isso eles tenham também a possibilidade de fazer parcerias, de ampliar a sua visão em relação à pesquisa médica no Brasil. Um outro momento marcante da minha vida foi quando eu retornei do pós-doutorado em 2014. No ano seguinte, em 2015, eu prestei concurso para professora adjunto na disciplina de nefrologia na Escola Paulista de Medicina. No ano seguinte, né, após ser aprovada nesse concurso, eu tomei posse em 2016. E desde então tem sido assim um grande prazer, assim, uma grande satisfação ser professora na EPM. Inicialmente, eu ministrei aula para o internato de nefrologia, né? Nós tínhamos atividades estritamente práticas, né? Tanto no Hospital São Paulo quanto no Hospital do Rim. E com a reforma curricular, a nefrologia passou a ter atuação no 4º ano. Então, desde o ano passado, nós temos aulas expositivas para o 4º ano. Nós desenvolvemos de forma inédita atividades no centro de simulação. Então, nós temos aulas de distúrbios de sódio e de potássio. Então, são casos clínicos, corriqueiros e comuns, né, da prática clínica de qualquer médico. E nós criamos também de forma inédita um ambulatório acadêmico, que é um ambulatório destinado especificamente para alunos do 4º ano. Então, não tem residente, não tem médico assistente. Então, um aluno do 4º ano ele tem contato direto com pacientes que vêm, né, da UBS para avaliação com o nefrologista. Então, são casos da vida real e casos frequentes. Então, o aluno tem a possibilidade de fazer o raciocínio clínico, formular a hipótese diagnóstica sindrômica e etiológica e também fornecer orientação para esse paciente. Então, dessa maneira, assim, eu tive uma grande satisfação de fazer parte, né, dessa formação dos alunos do 4º ano e tive também a oportunidade de estar ingressando na pós-graduação, né, da disciplina de nefrologia e também ter alunos de iniciação científica com bolsas PIBIC do curso de medicina também. Cumprir todos os papéis que é importante para o médico, né? Desde a parte de pesquisa, de assistência e de ensino, né? E o ensino é uma avenida de 2 vias, né? A gente ensina, mas também aprende muito com os alunos. Então, essa atividade realmente tem sido bastante gratificante. Então, eu sinto que eu cumpri o meu papel e tenho cumprido e espero continuar cumprindo, contribuindo não só para a formação de novos médicos, mas também dando um retorno para a sociedade, tanto na forma da assistência, contribuindo para reduzir, né, o risco das doenças renais crônicas e seus impactos na qualidade de vida, o impacto econômico também para o nosso sistema de saúde, né, contribuindo para a pesquisa, então contribuindo para o desenvolvimento de novas terapias, de novas tecnologias que têm um benefício para o paciente e contribuindo também
para a sociedade. Então, o retorno de tudo que é feito, seja no ensino, na pesquisa, na assistência, que traga realmente benefício para a sociedade brasileira. Eu acho que os desafios que a gente tem como médico, né, além dessa parte da pesquisa, eu acho que o médico ele precisa sempre estar atento à resiliência, né? A atividade médica ela é extremamente cansativa em vários momentos, frustrante em outros. Frustrante por quê? Porque muitas vezes a gente esbarra em questões sociais que estão aquém, né, do que a gente pode resolver. Mas eu acho que a gente pode fazer a diferença para esses pacientes. Eu acho que saber ouvir o paciente, saber entender a complexidade, nem sempre aquilo que é viável para um paciente pode ser para outro, então a gente buscar alternativas de esclarecimento, né, trazer o paciente, né, como o ator principal do tratamento da sua doença é fundamental, né? E para isso a gente tem que ter compaixão, né? A gente tem que saber ouvir, mesmo que a gente esteja cansado, mesmo que a gente esteja preocupado, né? A gente tem que saber ouvir o paciente, a gente precisa ter empatia pelo paciente, a gente precisa ter paciência, né? A gente precisa sempre estar buscando fazer o melhor para o paciente. Mesmo quando muitas vezes a gente se sente desrespeitado, ou às vezes, né, a gente sente que o paciente foi rude com a gente, isso faz parte da nossa profissão, né? A pessoa muitas vezes está em sofrimento, a pessoa tem às vezes outros problemas financeiros, e saber ouvir, saber contornar a situação é um ponto-chave, né? Então, não basta apenas a gente, né, ser extremamente bom, né, naquele tema, ser um médico excelente que conhece a última diretriz, o último tratamento, fala inglês bem, se a gente não souber ouvir o nosso paciente, se a gente não souber ter compaixão, né? Porque o médico, no final do dia, né, a nossa função, a gente demora anos a entender isso, né? A gente tem ansiedade assim que a gente forma de que a gente vai salvar vidas. Bom, o SAMU salva vidas, isso não tenha dúvida, mas a gente no dia a dia como médico, né, a nossa principal função é aliviar o sofrimento. Seja o sofrimento agudo, seja o sofrimento crônico, e não é só do paciente, mas é da família também, né? Quando o paciente ele adoece, não é só ele que está adoecendo, é a esposa, é o marido, é o filho, é a mãe, é o pai. Então, entender essa dinâmica familiar é extremamente importante, né? Nunca deixem de ouvir o paciente, nunca deixem de ter compaixão, nunca deixem de fazer o melhor, né? Tratem cada paciente como se fosse um ente querido, né? Como se fosse seu pai e a sua mãe, porque é isso que todo mundo tem expectativa, né? Então a gente não vai chegar mais cedo em casa, a gente não vai ganhar mais dinheiro, né, se a gente não tiver, né, essas habilidades, né, de saber ouvir o paciente, de ter compaixão, de ter resiliência, né, e de sempre ser ético nas nossas atitudes, né? Nunca deixem de ser éticos, porque isso, quando a gente perde, né, essas características, a nossa chance de estar fazendo uma medicina que não é de qualidade boa é muito grande, né? Procurem sempre fazer o melhor, né? Eu acho que essa é a grande mensagem que fica para a nova geração. Diversifiquem a carreira de vocês, nunca, né, percam a ternura ao avaliar um paciente, né? Sempre considerem, né, estar fazendo o melhor para aquele paciente, né? E sejam felizes, equilibrem a vida pessoal de vocês com a vida profissional, procurem ter lazer, fazer atividade física, tocar um instrumento, né? Passem tempo com a família de vocês também, né? Os nossos pais vão envelhecendo, né? Então balancear a vida pessoal e profissional é um ponto-chave da carreira, né? O dinheiro vai vir, as oportunidades de trabalho vão vir, né? Mas sejam sinceros com aquilo que vocês façam no dia a dia, que o resto é consequência. Uma porta vai abrindo, abre outra. Se as coisas não acontecem no tempo que a gente quer, porque não era o momento de acontecer, porque outra coisa melhor vai acontecer lá na frente, né? E é isso, 25 anos de formado, de formada, né?
Uma porta foi abrindo como consequência, né? Às vezes eu paro e penso, nossa, mas será que eu pensei em fazer isso? As coisas foram acontecendo, claro, dentro de um planejamento. É importante vocês se planejarem financeiramente também, não façam dívidas, né? Se planejem do ponto de vista financeiro, isso é extremamente importante. Cuidem da saúde, equilibrem a vida pessoal e a vida profissional, e o restante é consequência, né? Quando a gente olha para trás, a gente vê que tomou as melhores decisões. Ok, eu agradeço muito vocês terem me ouvido e boa sorte nos próximos passos. Obrigada.